fã gostaria de pedir aos corteiros para dar like e se inscrever no canal do Fefoverso, esse tipo de conteúdo exige muita pesquisa e responsabilidade para ser feito. Vamos apoiar nossos criadores. 3. Vou ver a próxima. Gente, aqui. sabe o que eu aprendi com todo... É esse aqui, o mais novo? Esse é o mais novo? dessa história, que a gente não sabe nada do que acontece nos bastidores de Hollywood. Porque assim, o caos começou com uns burburinhos inocentes na internet. Será que tá rolando um climão no elenco de É Assim Que Acaba? Do nada, a Blake Lively, estrela do filme, deu unfollow no Justin Baldoni, diretor do longa, e aí vieram outras perguntas. Por que o Justin não tirou foto com o elenco do filme na Premiere? Será que a parceria entre eles azedou? Será que teve uma treta no set? Sweet Jenny, o foda é que, tipo, quando eu vejo esses vídeos, eu não tendo a pensar a primeira coisa, tipo assim, nossa, eu tô do lado dele, eu tô do lado dela. Eu só quero entender mais ou menos o que rolou e tentar ter alguma conclusão, sabe, do que rolou. Não sei explicar. Aqui tá caindo uma chuvarada também, ô Luvi. Olha, a gente não sabia de nada. A gente tinha zero pistas do tamanho do barraco que tava vindo por aí. Porque assim, isso aqui não é só um climão profissional, não. É uma guerra declarada. E agora que o Justin meteu um processo de 250 milhões de dólares contra o The New York Times... Orolho, Tavito, obrigada pelos 17 meses. E Dream Amanda, obrigada pelos 3 mesinhos. Eu tô aqui pra te contar tudo. Senta que lá vem história. Tudo começou com a reportagem que o jornal soltou no final de dezembro, chamada Nós Podemos Enterrar Qualquer Um, por trás de uma máquina de difamação em Hollywood. E essa matéria... Exatamente, Carol. Meu ponto aí. Eu não costumo tomar lado de ninguém enquanto tem um processo rolando ainda. É tipo, eu tenho a mesma opinião de quando eu faço meus vídeos de crime. Eu tento fazer de uma maneira mais equidistante, mas neutro é sabão, né? O ser humano não é neutro. Então... Óbvio que enquanto eu tô lendo um caso e tal, eu vou ter a minha opinião sobre, mas a minha principal meta era informar a pessoa e falar pra ela ler os livros, né? No caso, divulgar a leitura. Surgiu depois que a Blake Lively abriu uma queixa acusando o Justin Baldoni, a sua produtora, a Wayfair Studios, a sua equipe de marketing e mais um montão de gente de difamação. Gente, eu não tô superando que o nome é Wayfair Studios. A Blake não tava de brincadeira, tá? Ela montou um verdadeiro dossiê com imagens conseguidas através de intimação judicial, mostrando a galera do PR, de relações públicas, do Justin, supostamente armando uma campanha pra manchar o nome dela em Hollywood. Não satisfeita, ela ainda fez uma linha do tempo narrando os assuntos. Ela é bonita, né, mano? Puta que pariu, mano. As microagressões que ela teria sofrido no set de É Assim Que Acaba. Ela foi direto no ponto e ela soltou o verbo. E se você tá meio perdido em toda essa história, vai ver o meu último vídeo, porque eu falei sobre tudo isso lá. Hoje, o assunto é o contragolpe, porque o Justin Baldoni não deixou essa história barata. Ele e o seu advogado meteram Tô com uma leve cólica, gente. Olha, eu sou uma fodida mesmo, né? Pior que eu fiquei tão ruim da virose, olha, que meu intestino, meu corpo tá todo desregulado. Processo contra o The New York Times com acusações de calúnia, invasão de privacidade, fraude e quebra de contrato. A papelada tem quase 100 páginas, assim como o da Blake Lively. É praticamente um script de série. E o que é curioso aqui é que o Justin tá processando o The New York Times e não a Blake diretamente. E existe uma estratégia aqui. No processo, a defesa do Justin diz que a Blake não contou a história toda e que o The New York Times não fez um trabalho ético de apuração ao publicar aquela reportagem contando só um lado dos fatos. Segundo o Justin, as mensagens de texto apresentadas naquela queixa foram editadas e tem muito mais coisa aí que muda toda a narrativa. Vamos entender o que é que tá acontecendo e por que a equipe do Justin processou o The New York Times e não a Blake? Vem comigo que eu vou te explicar tudo. Só deixa um like e se inscreve se você ainda não tiver feito isso, porque esse vídeo deu trabalho pra fazer. E eu estou cobrindo toda a treta aqui. Primeiro, antes de qualquer coisa, deixa eu te dizer que eu tô odiando cobrir esse caso, tá? Porque assim, aqui no Fefoverso eu prezo muito pela atemporalidade dos vídeos. Eu gosto desses vídeos em que eu te explico uma treta, alguma coisa que aconteceu, conto os bastidores de uma série de 10 anos atrás, ou falo sobre a vida de uma pessoa. Esses vídeos que são eternos. Essa é a linha editorial que eu queria ter no meu canal. Eu queria fazer vídeo com início, meio e fim, que você pode assistir hoje ou você pode assistir daqui 10 anos e ele vai fazer sentido porque é uma história completa. Agora, fazer vídeo sobre uma coisa que ainda está acontecendo, acaba comigo. Porque parece que a história nunca tá completa e um vídeo nunca pode ficar sozinho, sempre tem que ter uma continuação, e uma as parte pessoas 2, devem encher o saco. Senão eu estou te contando uma meia verdade e... chamando ele disso e daquilo. Tá? Na verdade, eu queria esperar o Justin Baldoni processar a Blake Lively pra fazer um vídeo novo atualizando vocês do caso. Porque eventualmente isso vai acontecer. Aconteceu ontem, né? O chat tá me informando aqui que o Justin processou.
E eu vou ter que aparecer aqui de novo pra falar, então, gente, é assim que acaba, é um filme lançado em 2024, Coitado. blá blá blá. Mas por enquanto esse processo ainda não aconteceu, embora o advogado do Justin Baldoni já tenha dito à imprensa que tá organizando sim um documento pra processar a atriz até o esquecimento. Eles querem que ela seja varrida do planeta Terra. E ele já disse que vai vir com todas as forças. E isso, inclusive, é uma coisa que a gente vai discutir nesse vídeo. Esse festival promessas de processo. Então, a gente anuncia que vai processar, a gente fala que vai acontecer tal coisa. E vamos falar por que esse advogado do Justin está tão à frente das discussões assim. Das discussões... Porque ele é o do Johnny Depp, midiáticas, no caso. Dos advogados da Blake Lively, a gente não sabe nem o nome, mas o Brian Friedman, do Justin Baldoni, tá em todo lugar. E isso tem uma importância. Mas é isso, né? Ai, meu Deus, vamos lá. Primeiro que, eu já falei isso em vídeos em 2018, eu sou totalmente contra tanto advogado quanto qualquer pessoa que tá envolvida num processo ir para a TV falar sobre o caso, tá? Sou completamente contra, completamente. Sei que tem tem os seus privilégios, tem o lado bom de fazer isso, mas é um negócio meu, por tudo que eu já estudei e li sobre, sei sobre. É Assim que Acaba. Vira sempre um circo, mano. Prometo que vai ser bem rápido. É Assim que Acaba foi um filme lançado em 2024 e a internet notou que o diretor foi excluído da promoção dele, se incomodou com a superficialidade que a Blake Lively abordava o tema e depois pegou ranço dela quando começou a cavar mais fundo e descobriu uma série de entrevistas desconfortáveis da loira. O meu vídeo sobre isso, inclusive, se chama O Apocalipse na Carreira da Blake Lively, porque foi isso que aconteceu, um apocalipse, o fim do mundo. Parecia impossível limpar a imagem dela depois de tantas evidências dela sendo arrogante e prepotente. Não é como se ela tivesse cometido um crime, beleza, mas a gente teve essa explosão na mídia e nos tabloides, reforçando a ideia de que ela era, sim, insuportável. Esse era o senso comum até que, meses depois disso tudo ter voado no ventilador, no final do ano, em dezembro, a Blake Lively enviou uma queixa pra justiça, mostrando o lado dela da história. E esse vídeo foi o meu mais... Exatamente, Kessia. O negócio dele mandar advogado e equipe ir pra programas de TV, ir pra mídia falar sobre o caso, é pra ganhar mesmo se perder, sabe? Mas enfim. Recente que eu já deixei aqui em cima. Essa versão da Blake Lively impactou muito o jeito que a gente estava encarando toda essa treta. Porque a gente não pode negar que a equipe dela elaborou um mega documento com mensagens, e-mails, relatos detalhados, assinaturas e tudo que você puder imaginar. E a repercussão dessa bomba que ela soltou no final do ano foi quase que imediata. Primeiro, muitos colegas de elenco apoiaram a Blake Lively, o Brandon e a Jenny Slate, que também fazem parte do filme, a Colleen Hoover, autora do livro que acompanhou toda a produção, além de outras estrelas hollywoodianas, o elenco de Quatro Amigas e um Jeans Viajante. Ai, eu amo esse filme, meu Deus. Nossa senhora, era o filme da minha adolescência, que eu via com as minhas amigas, a gente era em 4, e aí a gente definia quem era cada uma. E eu era a que parecia com a personagem da Blake Lively. Por coisas que ela fez. Aí, enfim. A atriz Amber Heard, que já enfrentou a mesma relações públicas do Justin Baldoni quando foi pra justiça com Johnny Depp. O Paul Feig, que é o diretor de Um Simples Favor, que agora vai ter o 2, né? A Blake já gravou, inclusive. Ele apareceu e foi defender a Blake. Ele falou, abre aspas. É a Horrig humor, é. Como é que é o nome dela? Alexis... Eu já fiz 2 filmes com a Blake. Blake. E tudo que posso... Não é tu, mulher! A resposta para a sua pergunta pode Não, Alexa! Alexa! Desligar. Mulher. É que ela é uma das pessoas mais profissionais, criativas, colaborativas, talentosas e gentis com quem já trabalhei. Ela realmente não merecia nada dessa campanha difamatória contra ela. Acho terrível que ela tenha passado por isso. E eu tô citando só por cima, porque teve muita gente que saiu de onde tava pra defender a Blake Lively depois que ela apresentou essa queixa. E assim como o apoio a ela foi rápido, a rejeição ao Justin Baldoni foi tão rápida quanto. Primeiro, ele foi desligado da agência que representava ele, a WME. Depois, a Sony, distribuidora de É Assim que Acaba, emitiu um comunicado dizendo que apoiava a Blake Lively e repudiava qualquer atitude antiética ou criminosa no ambiente de trabalho. A mulher que apresentava o podcast do Justin Baldoni anunciou que estava se retirando do projeto em apoio a Blake Lively. Foi bizarro de assistir. De repente, todo mundo que ficou quieto enquanto a Blake Lively foi queimada em praça pública apareceu. E assim, essas pessoas viraram os maiores defensores dela. E tudo isso colocou uma ótica... Eu acho chique, tá, Vitor? Falar, a pessoa tá se desligando. Ai, vou usar essa, hein, Cal. Gente, tô me desligando aqui do Discord hoje. Tá, boa noite pra vocês.
muito negativa no lado do Justin, óbvio. Primeiro porque a Blake apresentou provas no documento. Segundo porque atores que trabalharam no filme estão apoiando a história dela. E terceiro, a colega do Justin, que tem um podcast com ele, virou as costas pro cara assim. Parecia que o diretor tava num beco sem saída. Mas aí, meus queridos, entra uma luz no fim do túnel pro Justin Baldoni, o advogado Brian Friedman. Ainda no final de 2024, ele divulgou... Parece um personagem da Fuga das Galinhas, gente. Divulgou um comunicado à imprensa dizendo que ia esperar o ano virar pra entrar com um processo na justiça. E assim foi feito. Na primeira semana de janeiro vem a exclusiva da Variety. Justin Baldoni está... Vai sem filtro mesmo, processando o The New York Times em $250 milhões. Sofia, obrigada pelos 8. Times e não a Blake Lively? Pois é, de acordo com o advogado do Justin, eles estão sim preparando um documento contra a Blake, documento que promete provar o histórico de bullying dela, mas agora ainda não era o momento. Primeiro, eles iam atacar o veículo que contribuiu para essa narrativa. Mas depois de ler as 90 páginas desse documento, eu posso te dizer que sim, tem muita coisa ali que também funciona como uma defesa às acusações que a Blake Lively fez. Então, o Justin Baldoni deu um jeito de contrariar uma suposta narrativa falsa perpetuada pelo The New York Times, ao mesmo tempo em que conta o seu lado da história e faz novas acusações contra a Blake. E antes de te apresentar as novas informações que recebemos com esse processo, vamos falar sobre o outro lado da história. O que o Justin Baldoni diz sobre o que a Blake nos contou lá atrás. O objetivo desse processo era dizer que não houve uma campanha difamatória orquestrada pelo Justin Baldoni contra a Blake Lively, e não, o set não era um ambiente abusivo. Pelo contrário, era a Blake que dava as ordens ali, e foi ela que arquitetou um plano para tirar essa produção das mãos do diretor, das mãos da Wayfair Studios. Eles tentam provar aqui que o que a Blake chama de uma campanha de difamação, na verdade, foi uma resposta orgânica das pessoas a tudo aquilo que elas estavam vendo na internet. E para isso, eles... Júlia, obrigada pelos 17 meses, e Ana Andrade, obrigada pelos 8. Apresentam uma série de capturas de tela em que a equipe do Justin Baldoni aparece compartilhando várias notícias que detonavam a Blake e dizendo coisas como: isso aqui não fomos nós. Fomos? Não, nenhum de nós jamais faria isso. Os criadores de conteúdo estão pegando fogo, ela serviu eles numa bandeja. Nós não pedimos ao Jed pra ir atrás da ideia de que a promoção dela era inapropriada. Isso aconteceu de forma natural, entre outros exemplos. Isso busca mostrar que a internet teve um papel independente nessa caça às bruxas. Então aquelas mensagens não existiram das gurias? Ué. Que queimou a Blake no segundo semestre de 2024. E que não, eles não tinham a ver com isso. Uma das capturas mostra aquela notícia do Daily Mail sobre os momentos desconfortáveis da Blake, que apareceu na queixa dela, perto de uma troca de mensagens entre as publicitárias do Justin Baldoni, dizendo: você se superou nessa. Ah, é por isso que você me contratou, né? Mas agora, na versão do Justin Baldoni, a conversa continua com uma delas dizendo: isso não é justo, porque essa notícia também não é minha. Tudo agora parece que sou eu. E o advogado do Justin ainda diz que a Blake ocultou um emoji nessa mensagem, um sorriso de ponta cabeça, que indicaria uma ironia naquela frase. Ah, é pra isso que você me contratou, né? Emoji. Cabeça pra baixo. O que eu acho importante destacar aqui é que esse processo do Justin não pinta o time dele como anjos publicitários que nunca fizeram nada de errado, tá? Porque um profissional de relações públicas conversar com um jornalista, forçar uma narrativa pra favorecer o seu cliente e nem tanto o outro, é a coisa mais normal do mundo. Sim. Eu acho, inclusive, que essas mensagens mostram isso. Porque pra eles estarem dizendo coisas como: esse aqui não foi a gente, foi. Ai, que droga, agora tudo parece que sou eu. Não, esse aqui não é minha, droga, que injusto. É porque algumas coisas eles estavam sim fazendo, só não era tudo como a Blake alegou no documento dela. Mas alguma coisa, sim, tava rolando. Eles fazem questão de mostrar, inclusive, que era do interesse deles que a Blake recebesse algum tipo de elogio na mídia. Porque, querendo ou não, o filme era um projeto do estúdio e a gente quer que o projeto se dê bem, a gente quer que o filme seja bem recebido, independente de qualquer coisa que tenha acontecido nos bastidores. Então, tem mensagem deles dizendo coisas como: ai, que bom que elogiaram a Blake nessa notícia, deixa ela levar essa vitória pra casa. Com isso, alegando que se eles não estivessem medindo esforços pra acabar com ela, eles não ficariam felizes com notícias assim. O advogado do Justin, o Brian Friedman, disse que pretende mostrar que quem orquestrou uma campanha de difamação contra o Justin foi a Blake. Mas aí, a gente vai ter que esperar um pouco pra ver, porque não aquilo entrou. Ali já deixa ela ganhar uma vez, sabe? Parece muito uma coisa, um shade. Nesse processo. E sobre as acusações da Blake, a gente teve o outro lado da história. O Justin Baldoni nega algumas acusações e apresenta um contexto maior para algumas outras. E aqui, eu vou ser sincero com vocês, amigos do Fefoverso, eu acho que a gente vai ficar girando sem sair do lugar. Porque é muito difícil você conseguir provar uma conversa, uma entonação, uma interpretação, uma vontade, o que você queria falar naquela frase. Porque uma intenção, né?
Por isso que tem tanta gente condenada injustamente. Aí no processo dele, ele diz, não, o que eu falei foi isso. Ou não, eu não falei isso assim, eu falei isso assado. E como a gente vai ter certeza se a gente só tem o que essas duas pessoas que estavam conversando estão dizendo? Cada uma diz uma coisa, fica muito difícil pra gente. Então saiba que, a partir de agora, estamos entrando em um território meio nebuloso. Mas vamos lá. Um dos pontos que a Blake levantou lá em dezembro era que o Justin tinha invadido a privacidade dela, perguntando se ela e o Ryan Reynolds, o seu marido, chegavam nos finalmente juntos. O diretor explicou agora que essa conversa surgiu depois que, numa discussão sobre o filme, eles decidiram que o personagem dele, que é um cara abusivo, não chegaria nos finalmente com a Blake Lively. Com o personagem dela no filme, no caso. Nisso, a Blake teria dito, nossa, eu ficaria horrorizada se isso acontecesse comigo. E aí o Justin teria começado, eu não sei você e o Ryan, mas esses são alguns dos momentos mais lindos que eu tenho com a minha esposa e tal. E essa questão... É estranho mesmo assim. Então, da sensualidade do filme, pra não falar a outra palavra com X, porque tô cansado de ser censurado, a sensualidade do filme foi uma pauta importante nessa troca de farpas judiciais. Veja bem, uma das acusações da Blake dizia que o Justin tinha muitos comportamentos impróprios durante as cenas íntimas dos dois protagonistas, como prolongar demais um beijo, improvisar na pegação, falar coisas fora do personagem e aí beijar ela, e adicionar cenas de relação que não estavam no roteiro quando a Blake assinou pra fazer o projeto. Vamos à explicação do Justin. Pensa comigo. No processo dela, ela disse que pra retornar ao set, depois da greve em Hollywood, ela queria um coordenador de intimidade lá o tempo todo. No processo do Justin Baldoni, ele diz que esse pedido dela não faz o menor sentido porque já havia um coordenador, uma coordenadora de intimidade disponível desde o começo das gravações. Segundo ele, foi a Blake que não quis se encontrar com essa profissional antes de começar a produção do filme. De acordo com o processo do Justin Baldoni, ele participou das primeiras reuniões com essa profissional sozinho. Mas foi escolhida por quem? E depois ele teve que repassar pra Blake o que eles tinham conversado ou o que eles tinham decidido. Eu entendo o que eles querem dizer aqui. O que eles querem dizer aqui é, caramba, né? Por que ela tá pedindo isso só agora? Ou, sei lá, por que ela está agindo como se a gente não tivesse oferecido isso, sendo que estava lá desde o começo e ela... Mas eles foram atrás, eles conversaram antes e aí ofereceram pra ela. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, pô. Mas eu acho que uma coisa não justifica a outra. Pelo amor de Deus, mano. Mas daqui a pouco eu dou a minha opinião sobre essa defesa do Justin Baldoni. Vamos continuar aqui. Lembra que a queixa da Blake Lively dizia que o Justin Baldoni e o outro dono da Wafer Studios apareciam no trailer dela sem avisar? E muitas vezes acabavam pegando ela sem roupa, removendo maquiagem ou amamentando. Gente, isso que deixava pavor. ela extremamente desconfortável. Que pavor. Agora, tem uma o Justin chave, Baldoni um diz negócio? no processo que todas as vezes que ele apareceu lá foi porque ela chamou. E era pra conversar sobre trabalho. E ainda mostrou uma mensagem dela dizendo, estou tirando leite no meu trailer. Se quiser trabalhar nas nossas falas, né, aparece por aqui. E ele defende que não entrou sem bater e muito menos com o objetivo de ver ela sem roupa. Outra coisa, se você viu o meu último vídeo, você... Mano... Ai, que nervoso! Que nervoso, mano. Isso não prova nada. Que falou que foi exposta a um vídeo íntimo da esposa desse outro produtor da Wafer Studios. Lembra que esse outro produtor é o Jamie Heath. Ele é o outro cabeça da Wafer Studios junto com o Justin Baldoni. O que mandava as gurias um pro outro, que não queriam mais ficar. São eles. Pois então, ela tinha dito que esse cara mostrou a esposa dele dando a luz pra falar, olha, é assim que eu quero que você grave e tal. E ela falou, meu Deus, você tá me mostrando um vídeo da sua esposa, assim, no momento íntimo, expondo ela pra todo mundo aqui, que absurdo. No processo do Justin, eles colocam uma captura de tela do vídeo em questão. E dizem que isso só foi mostrado a Blake pra ela ter uma referência da cena que eles queriam gravar. E defendem que era um vídeo sensível, bonito, e não faria sentido a Blake alegar que existia algum conteúdo impróprio ali. Eu sei que parece... Continua sendo extremamente desnecessário. Gente, não é possível. Mano... Que eu tô sendo muito detalhista nesse vídeo, te contando tintim por tintim de cada acusação, cada defesa, mas eu juro que tô deixando coisa passar. Eu entendo que pode ter gente que não acha sem noção e tal, mas pra mim continua muito sem noção. Parece que eles estão se defendendo ao contrário. Porque eu não consigo fazer um vídeo sobre 90... Tipo assim, não era o primeiro filho da Blake. E detalhe, a Blake é mãe! A Blake é mãe, ela sabe o que é um parto. Páginas, teria 30 horas isso aqui. Eu estou te passando a ideia geral de qual é o contexto desse processo dele, como vai desmentindo as coisas que a Blake falou lá. Ainda é cedo pra eu colocar a mão no fogo por um ou pro outro, não estou dizendo que... olha só como a Blake mentiu naquele processo, olha como o Justin é inocente aqui. Não estou falando exatamente isso, só estou apresentando realmente o lado dele. Particularmente, eu sou uma pessoa sem envolvimento emocional com esse caso. O que eu quero dizer com isso? Exatamente, Cindy. Ela perguntou se a mulher sabia que ele tava mostrando aquele vídeo pra ela. Entendeu? Não odeio a Blake Lively,
como 90% da internet parece odiar. Não odeio, não sinto nada. Tem filme dela que eu adoro, tem filme dela que eu não gosto. Cago pro casamento dela com o Ryan Reynolds. Nunca fui de acompanhar a vida dela fora das câmeras. Não tenho nenhum sentimento de, meu Deus, amo essa pessoa. Ou, meu Deus, eu sempre detestei ela. Nenhum desses dois. Não estou nesses lugares. Então eu sou bem neutro com ela. E com o Justin Baldoni, eu nunca tinha ouvido falar dele antes de toda essa história. Nunca vi Jane the Virgin. Não, eu ia falar isso agora. Eu sei que ele tá em Jane the Virgin, mas eu nunca vi, então. Eu nunca fui escutar os podcasts dele. Nada. Então é uma pessoa nova pra mim que eu também não tenho um pensamento estruturado já. Mas a Blake, eu tenho um pensamento de, tipo assim, eu conheço ela há muito tempo, assim, já vi muita... Conheço não, né? Conheço o trabalho dela, a carreira dela e tal, já vi muito filme dela, já vi entrevista, já vi... Sei lá, coisa básica, assim, mas não é... Nada demais também. Então, nem amo, nem odeio. São duas pessoas, 2 páginas em branco pra mim. Minha colega, né, minha amiga? Conforme a gente vai descobrindo mesmo os fatos e adicionando peças nesse quebra-cabeças. E como eu não tenho interesse em nenhum dos dois lados, eu vou te dizer o que eu estou pensando agora, depois de ler esses 2 processos. Eu acho que negar essas acusações da Blake Lively... Ele dirigiu A 5 Passos de Você também, se não me engano. Já mostra que ele não serve pra isso, né? Filme ruim, meu Deus do céu. É importante pra defesa, mas eu também acho que falta muita coisa aqui. E talvez por isso o processo ainda não seja contra a Blake Lively. Eu acho que contornar algumas das situações aqui dizendo, eu só falei isso porque a conversa era essa, ou eu só agi assim porque... Ela toma um cafezinho, um bolo com laranja aqui. Não justifica exatamente o que a Blake diz ter sofrido no set. Eu também tô incomodada com a abreviação de Blake Lively pra BL, porque eu só leio boiola. Ela ter dito que não fazia questão de conhecer a coordenação. Inclusive, uma coisa nada a ver agora. Ontem, na prova do líder, a gente tava vendo, e aí as pessoas tinham que escolher letras, né? E direto estavam falando, e Tadeu, N de navio. Aí o Matheus falou, tu nunca ia poder fazer essa prova, né? Gente, mas eu na hora, a letra C, aí o Tadeu ia falar, C, C de cu. Entendeu? Gente, como pode as pessoas falarem, não vir uma atrocidade, a primeira palavra que a pessoa pensa? Sabe? Teve uma hora que ele falou, B, é B mesmo? Ele falou, isso, B de buceta. Sabe? Enfim. Antes de começar... Coitada da minha mãe. Minha mãe professora. Beijo, mãe, te amo. Justifica ela ter dito meses depois que se sentiu assediada numa cena de beijo. Eu acho que essas 2 coisas conseguem coexistir. Dá pra ela ter faltado com essa profissional lá atrás e, sim, se sentir assediada depois porque o parceiro de cena saiu do roteiro. Não faz nenhum sentido falar que a mulher foi... combinadas. Essas 2 coisas podem até o momento eu não vi nenhuma defesa dar um contexto maior pra algumas coisas, mas às vezes não tem contexto que colabore quando a história é uma mulher que se sentiu assediada. Mas essa é, assim, minha primeira visão do caso mesmo. Tanto é que tem uma série de outras todo mundo te mandando que beijo. Provavelmente só vão ser discutidas no processo do Justin contra a Blake. E até lá a gente vai ter que esperar pra ver. Mas eu lembro que ela contou que o Justin forçava ela a ficar conversando sobre sexo, sobre pornografia, que ele falava com ela fora do personagem em cenas de relação íntima, o que deixava ela muito desconfortável. A gente vai ter que esperar pra ver qual vai ser a defesa disso no processo dele contra ela. E enquanto esse processo contra o The New York Times não rebate todas as acusações que a Blake fez, ele nos apresenta novas acusações contra a Blake Lively e o seu maridão. O Justin narra no processo que ele passou por um episódio muito complicado na cobertura da Blake Lively e do Ryan Reynolds um dia. A equipe de Assim que Acaba teria ido até a casa do casal pra uma reunião e em determinado momento, a conversa acabou esquentando. Isso porque o Ryan teria confrontado o Justin sobre aquela história dele ter falado sobre o peso da Blake Lively pós-parto, e ele exigiu que o diretor se desculpasse. O Justin disse que não tinha nada pra se desculpar, o Ryan Reynolds teria começado a gritar com ele na frente de todo mundo e transformou aquela reunião num pesadelo. No processo, eles dizem que nunca vi... Me desculpa. Pra mim é o mínimo. Eu sei disso porque meus irmãos fariam a mesma coisa, meu noivo faria a mesma coisa. Lamento. Viram nada assim e não esperavam que o cara fosse explodir desse jeito. Eles falam até que os funcionários da Sony ficaram sem chão, sem saber como reagir às gritarias do Ryan Reynolds contra o Justin Baldoni. O TMZ, por outro lado, entrevistou uma fonte exclusiva que desmentiu essa informação do processo. O contato do TMZ, e aí também, assim, a gente não vai colocar a mão no fogo pelo TMZ. Tipo assim... O problema é que não chegaria nos meus irmãos e no meu noivo, porque eu já teria avançado nele, entendeu? E aí é que realmente teria uma coisa contra mim que ia ser complicado me defender.
TMZ, né? Vai de você acreditar. Essa fonte do TMZ disse que todo mundo já sabia que a pauta da reunião seria o comportamento inapropriado do Justin Baldoni no set. Então ele não pode agir como se ele tivesse sido pego de surpresa por esse confronto com o Ryan. E a fonte também diz que, embora o Ryan estivesse sim bravo com tudo isso, ele não aumentou o tom de voz em nenhum momento e não houve nenhum grito. Guarda essa informação, tá? Que veio o TMZ publicar que entrevistou uma fonte desmentindo o Justin Baldoni. O TMZ publicou isso. Não teve gritaria. Marca isso. Marca o TMZ na história que a gente vai voltar já já pra ele. Enfim. Provável que a maior acusação contra a Blake Lively nesse processo seja a descrição detalhada de como ela tomou o poder dessa produção pra ela. E tirou eu juro por Deus que eu achei que ele ia falar descrição detalhada de como ela só tomou no cu, né? Desde que foi confirmada nesse filme. Da sua função. A gente já sabia que, de fato, houve uma divergência criativa muito grande na pós-produção de Assim que Acaba. Uma das coisas que a gente sabe desde o começo dessa treta é que a Blake Lively fez a sua própria edição do filme, apresentou ela em exibições privadas e depois comercializou a sua versão. A Blake até diz no documento dela que removeu uma parte explícita de uma cena de relação íntima entre os dois personagens adolescentes no filme. Agora, o Justin conta, na visão dele, como a Blake manipulou todo mundo para conseguir o domínio completo dessa produção e excluir ele do seu próprio filme. Vale citar aqui que o Justin Baldoni foi quem comprou os direitos do livro da Colin Hoover para produzir a adaptação. Foi ele quem conseguiu os patrocínios, ele que conseguiu o elenco, ele que conseguiu botar a mão na massa para tirar o negócio do papel. E ele diz no processo que esse sequestro do filme começou quando o filme nem estava finalizado ainda. Isso porque, depois de muitas discordâncias durante a gravação, a Blake Lively pediu para ela ter um espaço na mesa de edição junto com o Justin Baldoni. Ela queria participar da edição do filme. O advogado do Justin faz até uma provocação no processo. Caramba, ela se sentiu tão invadida, tão desconfortável perto dele, mas agora ela tá aqui pedindo pra ficar trancada numa sala, só ela e ele por dias e dias. Não tem nada a ver com isso, seu arrombado do caralho. Não tem nada a ver com ficar trancada com ele ou não, mas sim com o que vai pra edição final. Basta pensar por 2 segundos! De acordo com o processo, inicialmente a Sony relutou, mas depois concordou em dar 2 dias de edição pra Blake Lively. Ela Meu teria relógio 2 falando, dias objetivo de calorias alcançado. Sério. Com o Justin Baldoni. Olha. Ele conta no processo que esses 2 dias, de repente, viraram 8, de repente viraram pra sempre, porque ela solicitou pra Sony liberdade pra ela conseguir fazer a sua própria versão do filme com seus próprios editores. Isso é uma coisa que o The Hollywood Reporter já tinha nos informado lá atrás. A Blake contratou o editor de Deadpool e Wolverine, coisa que o The Blake Lively e Justin Baldoni tiveram uma rixa por causa de It Ends With Us? TikTokers detetives acham que sim. Hollywood Reporter já tinha nos informado lá atrás. A Blake contratou o editor de Deadpool e Wolverine pra fazer a versão dela desse filme. De acordo com o Justin, aqui já era uma guerra declarada. Ela tá fazendo um filme e ele tá fazendo outro. Ele conta no processo que, apesar da Blake estar editando a versão dela, ele continuou editando a versão dele porque ele acreditou que no final do dia, a versão dele ainda ia valer de alguma coisa. Afinal, ele é produtor principal e diretor. Mas não foi o que aconteceu. Pelo que eu entendi do texto, e aqui eu confesso que eu me confundi um pouco... TikTokers detetives, mesma vibe de PM influenciadora. Ai, amo muito essa frase. 2 exibições separadas. Uma exibição com a versão da Blake, uma exibição com a versão do Justin. O combinado era a versão que tiver maior aprovação, vai ser a versão final. O Justin diz no processo que a versão que teve mais aprovação foi a dele, mas que a Blake deve ter mexido algum pauzinho, porque no final das contas a versão comercializada foi a dela. E chegou num ponto aqui que o Justin... Mexeu uns pauzinhos, não deve ter colocado, ai meu Deus do céu, a câmera gravando um orgasmo, não deve ter filmado uma buçanha arregaçada parindo, nossa. Justin Baldoni não tinha nem visto a versão final do filme quando ele foi pra premiere dele, porque não permitiram que ele tivesse acesso aos cortes da Blake. Então a gente tem aqui um diretor que... Isso sim já é uma coisa mais... que tava lançando necessária, um filme, desnecessária. Deixa ele ver, porra. Ideia de como se ele gosta ou não. Tava. Como assim? Uma atriz, contratada pra ser atriz, faz a própria edição do filme, faz os próprios cortes, exclui o diretor disso e o diretor não tem acesso e ele tem que assinar o crédito ali. Diretor Justin Baldoni. O que vai passar na tela ali, não tenho certeza. Não vi. Não passou pela minha mão aquilo ali. E o pior é que, de acordo com o Justin Baldoni, essa exclusão dele do projeto não parou por aqui. A Blake teria conseguido, com a Sony, que ele fosse removido de todos os cartazes do filme, por isso a gente só tem o rosto dela ali, e ela ainda conseguiu tirar aquela introdução do filme que aparece no pôster, a filme by Justin Baldoni, um filme de Justin Baldoni. Essa introduçãozinha que tem ali no cartaz, ela conseguiu tirar isso também. Pra ficar claro aqui, o Justin diz que tudo que a Blake conseguia era na base da ameaça de não promover o filme. Então ela falava, olha, se você não fizer as coisas
coisas do meu jeito, eu não vou aparecer pra promover esse filme. Não conte comigo aí pra fazer campanha, pra fazer nada, pra dar entrevista, esquece. A guerra... Tipo assim, isso daqui é foda? É. Mas, dado as exigências dela, eu acho tudo muito pouco. Não nem pouco, mas é só uma coisa de, tipo, alguma coisa ela tinha que fazer. Entre os dois já tava passando tanto do limite que ela não ia pisar em nenhum lugar que ele estava, que ela não ia frequentar nenhum lugar junto com ele, que ela não ia dar uma entrevista com ele, que ela não ia tirar uma foto com ele, e essa era a base do diálogo com a Sony. Olha, ou você vai exibir a minha versão, ou eu não estarei lá. Isso é de acordo com o processo, tá? Não estou dizendo que foi isso que aconteceu, porque eu não estava lá. Pra provar isso, o advogado do Justin anexa algumas capturas de tela de conversas dele com os outros editores do filme, os editores que ele tinha contratado. E eles conversam sobre terem sido totalmente colocados de escanteio e sobre como eles não tiveram mais acesso ao material a partir de determinado momento. O Justin até tenta tranquilizar os editores e diz: mas o que a gente entregou foi filmado com tanto amor que é impossível ficar ruim, mesmo que ela faça uma edição do jeito dela, é impossível perder a essência do que a gente criou. Era esse tipo de apoio que ele tava dando pros editores. E isso é uma coisa que pega muito mal. Tá. Agora a gente saiu da pauta de o que aconteceu no set, quem foi arrogante com quem é prepotente, quem não é. A gente tá falando sobre uma pessoa que não respeitou a hierarquia de um set, que passou por cima de um diretor, que passou por cima de um produtor, passou por cima de quem tava colocando dinheiro no projeto, e isso não é bem visto em nenhum lugar do mundo. O negócio foi tão feio que, de acordo com o processo, o Justin foi proibido de ir na própria premiere do filme, porque a Blake tinha uma regra muito clara de que ela não queria ver ele na frente dela. Ele conta que foi uma luta conseguir liberar a entrada dele na Premiere, mas por fim a Sony liberou desde... Ele entrando pela porta de trás, pelos fundos. Que ele fosse num horário diferente, numa sessão Foi, diferente, Renan, foi. E fosse embora antes da Blake Lively chegar. Por isso a gente não tem foto dele com ninguém na Premiere. Ele conta que quando chegou, ele foi pra um outro teatro, um lugar super B, assistir ao filme, e depois Mas colocaram... chamando de Beautiful Baby, né, o filme, que loucura. Ele, os amigos, a família dele, todo mundo que trabalhou ali com ele, num porão, porque a Blake Lively já tinha chegado, e ela não podia ver ele não podia passar na frente dela. Ele foi pra um porão, num lugar, assim, um calabouço do lugar que eles estavam, até conseguir liberar ali, Não é possível. Blake sair e ele conseguir ir embora. Nessa semana, inclusive, o advogado dele... Gente, eu não consigo parar de achar que esse homem parece um personagem de Fuga das Galinhas. Que loucura, Brian mano. revelou uma gravação de áudio que o Justin fez no dia da Premiere, contando pros amigos essa situação absurda que ele tinha vivido. On what, could have been one of the most beautiful nights of my life career-wise, I literally was sent to the basement with all my... Gente, gente, porra. Áudiozinho, family for over an hour. Because, Não que eu não acredite, tá? Eu realmente acredito que ele foi os caralho, mas que ele já deve ter... O que ele deve ter pensado, caralho, vou falar pra Deus e o mundo, vou tirar foto. Tem foto mesmo? I wasn't allowed to be seen. Mentira. Baldoni Basement. Ele tava bem triste, né? Igual no áudio. Cara, mesmo assim. Ai. She didn't want me anywhere near her or the rest of the cast. Então... Lembra que tudo começou com a gente achando que ele tava excluído? Pois é, pelo visto a exclusão aconteceu mesmo, num nível muito pior do que a gente poderia imaginar. E essas acusações são bem sérias, porque, como eu te disse, o que a Blake fez não é crime, tá? Ela não está indo contra a lei, mas é uma coisa tão feia, mas tão feia, que pega tão mal pra uma atriz, pegaria mal pra um ator, pra qualquer pessoa no set. É o tipo de coisa que acaba com a carreira de alguém. Porque agora é justificável nenhum outro diretor querer trabalhar com a Blake Lively. Porque como que você vai colocar todo o seu trabalho em risco contratando uma pessoa que pode dominar o negócio? Que pode passar por cima de você, fazer o próprio filme dela, de repente você... Não, eu concordo com a parte de, tipo assim, mostrar um filme onde ele assina como diretor e ele não tá vendo o filme. Pô, isso é ridículo, gente.
Todo respeito, não tem pra onde correr nisso aqui. Mas as outras partes, em questão de, tipo assim, isso daí de não posso ver ele, lida. Tu vai ter que lidar com isso. Mas as outras partes eu acho que foi uma reação pra uma ação dele, pô. Gente, as exigências eram assustadoras, mano. Era um negócio básico de convivência humana, véi. Entendeu? Sei lá, velho. Você perde tudo aquilo que você trabalhou por 5 anos. Nossa, Balco, eu queria, mas não posso. Por isso eu acho que numa futura resposta da Blake Lively, vamos colocar aí que o Justin vai processar ela esse mês e aí a resposta dela vai vir daqui 2 meses. E processou. Numa futura resposta da Blake Lively, eu imagino que essa seja a prioridade. Explicar o que aconteceu pra que ela não passe essa imagem de uma megera que passou por cima de dezenas de profissionais pra fazer as coisas do capricho dela. Eu acho que essa vai ser a prioridade, mas é uma coisa que a gente vai ter que esperar pra ver como vai se desdobrar no futuro. Por fim, olha onde a gente tá indo agora. O advogado do Gente. Justin Baldoni acusou Ryan Reynolds de zombar do Justin ao fazer uma paródia dele no filme Deadpool e Wolverine. Isso porque no filme existe o Nice Pool, é uma versão esquerdomacho do Deadpool, que é super chato, meio babaca, e ele fica falando que é amigo das mulheres. Ele até comenta que a Lady Pool, que é interpretada pela Blake Lively, tá com um corpo lindo pra quem acabou de ter um filho. E aí o Deadpool fala, acho que você não pode fazer esse tipo de comentário não. E ele diz, eu posso sim, porque eu me identifico como feminista. O que parece ser uma clara alusão ao episódio que aconteceu no set de Essen que acaba. Além de citar outras coisas, tipo, porque é o meu podcast que capitaliza as mulheres. Gente, ou esse é um shade daqueles, ou é a maior coincidência do universo desde o Big Bang. Não sei o que você acredita. E o advogado do Justin Baldoni diz, olha aí, zombando do meu cliente no filme dele. Agora, eu te disse que quando a gente vê muito nome de alguém por aí, é porque esse nome tem uma importância, correto? Pois então, quando eu comecei a ler as notícias que falavam sobre esse processo do Justin Baldoni, praticamente todas elas tinham falas do Brian Friedman, que é o advogado dele. E eu pensei, meu Deus, eu nem sei quem é o advogado da Blake Lively, e esse Brian tá em todo lugar. Então eu fui pesquisar pra ver quem era esse cara e por que a gente saber que ele é o advogado do Justin Baldoni é tão importante assim. Vamos lá. Na minha investigação, eu descobri que esse cara é um advogado muito conhecido em Los Angeles, pro bem e pro mal. Eu li uma reportagem do The Hollywood Reporter sobre ele, em que outros advogados entrevistados falam, o Brian é quem você contrata se você quer botar medo em alguém. Ele, inclusive, tem um histórico de processos contra veículos de comunicação. Talvez daí tenha surgido a ideia de processar primeiro o The New York Times e não a Blake. Ele se uniu aos detetives de TikTok para entender o caso de Justin Baldoni. E essa parte é meio polêmica, porque... Gente, parecia o Bolsonaro, credo. Ele já até um susto. Apresentou alguns jornalistas que foram demitidos dos seus respectivos veículos depois de terem falas extremamente preconceituosas, racistas, no ao vivo, e ele trabalha como defensor dessas pessoas extremamente problemáticas. Como outros advogados disseram naquela reportagem, o Brian Friedman não tem lado. Ele pega aqueles processos que precisam de uma ofensiva na mídia, porque ele é o cara que vai dar entrevista, que vai colocar a cara a tapa, que vai aparecer, que vai falar, que vai brigar. E por que eu tô falando isso? Sabe essa coisa de ficar anunciando um processo? A gente vai processar sim, a gente vai atrás, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Faz parte dessa estratégia dele. É como disseram nessa reportagem. Às vezes, latir machuca mais do que morder. E é isso que o Brian Friedman faz. Ele vai pra mídia, ele fala que vai aniquilar fulano, eu vou processar até ela sumir do planeta Terra, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Porque isso já vai gerando uma antipatia com aquela pessoa. Você já sabe que a qualquer momento o chão dela vai cair. E particularmente, eu acho que esse é um jeito de você conseguir ainda mais apoio num futuro projeto. Por exemplo, ele deu uma entrevista recentemente dizendo que vai mostrar o histórico de bullying da Blake Lively, prometendo que o próximo processo dele vai incluir tudo que ela já fez na vida, e etc, etc, etc. Me parece que esse tipo de anúncio é feito pra chamar pessoas, porque com certeza vai ter gente anunciando o anúncio, né, igual a Beyoncé, procurando ele agora e dizendo, olha, eu trabalhei com a Blake Lively lá em 2010 e ela foi escrota comigo. Então vem pro processo também. Então é um jeito de você, sabe, coletar depoimentos de pessoas antes de entrar com o processo em si. E em um comunicado enviado à imprensa, os advogados da Blake Lively responderam ao processo do Justin Baldoni contra o The New York Times, dizendo que, do lado dela, a queixa nunca foi sobre diferenças criativas na produção. Eles disseram, abre aspas, isso não
não é uma rixa originada por diferenças criativas ou uma situação de ele disse, ela disse. Como alegado na queixa da Blake, e como provaremos na justiça, a Wayfair Studios e seus associados se envolveram em uma campanha retaliatória e ilegal contra a Blake Lively, simplesmente por ela tentar proteger a si mesma e a outros no set de filmagem. E a resposta deles à ação judicial foi lançar ainda mais ataques contra ela, desde que entramos com a queixa. E os advogados dela ainda... Lubisco, obrigada pelos 40 meses, meu amor. Muito obrigada. Lizinha, obrigada pelos 45! Só ancião. Colocaram o Brian Friedman dizendo que eles estão interessados em levar esse negócio na justiça e resolver na justiça. Eles não estão interessados em hipérboles e metáforas. Porque o Brian Friedman grava vídeo todo dia dizendo que vamos aniquilar a Blake Lively, vamos processar ela até o esquecimento. É tudo na hipérbole. E eles falaram, não. Bel R dormir. Pra gente esse papo não cola, a gente vai resolver na justiça. E recentemente o Brian Friedman tomou mais uma invertida, dessa vez do TMZ. Falei pra você guardar. Ele participou de uma entrevista sobre todo esse processo e ele disse que a publicitária da Blake Lively já tá morta e enterrada, porque temos provas de que foi a Relações Públicas da Blake que lançou reportagens contra o Justin e a favor dela na mídia. Falar que a profissional já tá morta e enterrada, mais uma vez a hipérbole. E o TMZ, por algum motivo, se incomodou com essa resposta dele e confrontou o advogado, perguntando se isso não é a coisa mais básica do mundo em Hollywood. Eles perguntam... Eu pensei a mesma coisa, mas eu não quero concordar com o TMZ. Meu Deus. Oi, Folkzinho! Meu Deus, quanto tempo, véi. Tá tudo bem? Obrigada pelos 20, viu? Mas relações públicas não faz isso todo dia? E todo relações públicas que existe em Hollywood, eles não lançam matérias que favorecem os seus clientes e que não pegam tão bem assim pro outro lado? Não é assim que a banda toca? Todo mundo já sabe que relações públicas faz isso. O caso da Blake é que ela diz que esse movimento foi feito como retaliação porque ela denunciou um set de filmagens abusivo. E eles ainda dizem pro Brian que podem falar por experiência própria que esse movimento de plantar a notícia favorecendo um e não o outro aconteceu dos dois lados. Eles receberam dos dois lados. Tanto de quem trabalhou com o Justin, quanto de quem trabalhou com a Blake. Os dois lados procuraram o TMZ pra favorecer o seu cliente. E eles falam, a gente como veículo tem que analisar o que vai publicar e o que não vai, o que cabe e o que não cabe. Por isso eu falei pra você lembrar daquela reportagem. O TMZ publicou que a história da gritaria lá no apartamento não era bem assim. Então o TMZ publicou uma coisa a favor da Blake. Eles falaram que os dois lados entraram em contato com eles e eles precisam avaliar o que vale, o que é válido e o que não é. E eles julgaram aquilo válido. Só pra você resgatar uma coisa que a gente falou lá atrás. E aí quando eles falam isso pro Brian Friedman, ele fica meio gagged, assim, ele dá uma engasgada, ele fala, mas é bom saber que isso tá acontecendo então, mas o que importa é o que vai ter no documento. E aí ele corta e acaba. Mas agora... é isso. Te contei qual é o tema desse processo do Justin Baldoni contra o The New York Times e como esse processo aproveita pra defender ele das acusações da Blake e também jogar novas acusações nela. Oi, Edu. Te falei o que a gente pode analisar disso tudo, mas eu quero bater na tecla de que eu não estou em nenhum dos dois lados, tá? Nem quero estar em nenhum dos dois lados aqui. Eu acho que é possível sim ela ter se sentido invadida, ao mesmo tempo em que é possível sim ela ter manipulado todo mundo pra dominar o filme, ao mesmo tempo em que é possível sim os dois terem plantado notícia um contra o outro. Eu achei a defesa dele uma merda, mano. Vai levar o nome dos dois à lama, e se eles fossem espertos, eles deixavam esse assunto morrer, ou resolviam isso do jeito mais rápido possível. Porque nenhum nunca vai conseguir provar o que o outro disse, qual foi a intenção daquela fala, ou como aquilo foi recebido, e sei lá, eu acho que essa guerra midiática só vai desgastar a imagem dos dois, porque a gente já tá num nível que a gente não quer mais ouvir falar de Blake Lively e Justin Baldoni. Chega dos dois, não quero mais, não quero nenhum filme com eles, pelo amor de Deus. E é esse tipo de repercussão negativa que pode sair disso tudo pra ambos, a menos que tenha uma reviravolta muito clara e que alguém chegue assim com uma prova irrefutável, um vídeo, sei lá, alguma coisa que mude toda a perspectiva do negócio. Mas enquanto os dois lados estiverem tentando provar quem falou o quê, quem queria fazer o quê, quem interpretou o quê, aí vai ficar nisso eternamente, porque pelo visto os dois lados têm recursos e têm os meios pra conseguir lutar pelo que acredita. Mas é isso, olha, eu não quero voltar aqui a cada update dessa história, tá? A cada notícia que sair, a cada ele voltando amanhã, novo, coitado. Eu odeio esse tema, meu Deus, não quero mais fazer vídeo sobre isso. Eu volto aqui se o Justin processar a Blake e se ela responder. Processou. Daí a gente faz um parte 1000 comentando. Coitado. Voxocila, cochilar, era isso, Lucy? Eu nem vi que tu tava aí. Arrasou. Muitas exclamações. Coitado, mano. Pô, eu achei o documento dele uma merda. Documento? Eu falei documento? É defesa. Achei uma merda a defesa dele, gente. Por que eu falei documento? Bah, juro por Deus, mano. Pô, o vídeo dele muito bom, tá? Muito, muito bom mesmo. Arrasou. Porém, entretanto, todavia, a defesa dele uma merda. Sério mesmo.
Bel, te prepara que vão te atacar quando o código sair, porque você ficou do lado da Blake. Eu não fiquei do lado de ninguém, mas eu entendo que as pessoas estão... Ai, acho que é Lollapalooza. Ai, sério. Preguiça. Mas tô acostumada já, ixi. Nos meus vídeos de caso criminal me encheu a porra do saco, né? Me chamavam de bandidólatra. Bandidólatra era bom, tá?